E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Detz e hoje nós vamos estar falando dele, o grande, o famoso, que contém hoje quase 300 mil cotistas somente neste fundo, o BCFF11, que também carrega um outro grande nome que seria da BTG, Banco Pactual, que é reconhecido por todos no mercado. O BCFF11 é um fundo de fundos, então a estratégia dele é investir em outros fundos. E também já entregou um retorno de quase 150% desde a sua criação. Lembrando que ele foi criado ali no ano de 2010, então ele já está indo ali para o seu 12º aniversário. Lembrando também que o histórico em fundo imobiliário é bastante importante, porque a gente consegue reconhecer como a gestora e a administradora se comportaram no passado. Então, fundo imobiliário leva em consideração o histórico, sim, principalmente que os fundos imobiliários são mais previsíveis do que as ações. Lembrando também que a estratégia do fundo ele é um FOF, então ele investe em outros fundos imobiliários e é muito bacana para quem está começando. E o porquê? No fundo imobiliário você pode investir diretamente em um fundo que investe em imóveis, em shoppings ou em dívidas financeiras, ou então você pode escolher um fundo que vai ter um administrador, vai ter um gestor que vai gerir essa carteira. Ele vai estar fazendo as escolhas dos outros fundos. Então seria basicamente você estar investindo em um fundo que vai ter um profissional, uma pessoa que fica 24 horas ali acompanhando o mercado para estar alocando melhor aquele dinheiro. Então, sem muita enrolação, vamos estar começando olhando logo de cara os dados do BCFF11. Que o BCFF11 ele tem quase 60 mil negociações diárias, então é um fundo com bastante liquidez. Liquidez não vai ser problema se você quer investir nele. E ele também no seu último rendimento deu um retorno ali de 0,81% de yield, que é um bom yield se a gente for estar levando em consideração. Lembrando que nos últimos 12 meses ele entregou mais de 10% de yield, então é um ótimo retorno. Lembrando também que o patrimônio dele é de 2 bilhões de reais. Então, como é um fundo bastante antigo, já é um fundo de grande renome ali no mercado, ele já tem quase 2 bilhões de patrimônio. E também que ele está sendo negociado com desconto. E o que significa esse desconto no fundo imobiliário? Seria basicamente que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então ele vale ali na casa ali dos R$ 78, porém hoje está sendo negociado na casa dos 64, 63 reais, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E o BCFF tem uma gestão do tipo ativa e também se a gente juntar a taxa ali de administração e a taxa de gestão vai estar dando ali em torno de 1,15% ao ano, tá ligado? E lembrando que ele não tem taxa de performance. Alguns fundos de fundos têm essa taxa de performance. Não é o caso do BCFF11. Um outro ponto que eu gostaria aqui de mostrar para vocês, que é o caso do seu valor patrimonial. Então o BCFF, por investir em outros fundos ali, ele pega e investe indiretamente em outros próprios fundos imobiliários que você mesmo poderia estar investindo, ele sofre ali um problema que seria do quê? Ele não consegue aumentar o seu valor patrimonial. Por quê? Porque o seu valor patrimonial vai ser basicamente uma média ali ponderada dos valores que ele tem investido em outros fundos. Então, se a gente olhar para o histórico ali de valor patrimonial do BCFF, vai ver que ele continua praticamente o mesmo desde a sua criação. Então, não é como você investir em um fundo de laje, que quando você vai estar comprando um imóvel, a tendência dele é daqui 10 anos valorizar aquele imóvel. Isso não vai acontecer no BCFF. O valor patrimonial dele vai se manter bem próximo do que realmente é hoje. E lembra que no começo do vídeo eu peguei e disse para vocês, olha, investir no BCFF ou então algum outro FOF é bastante interessante para quem está começando. Ou então para um segundo tipo de pessoa, que seria aquele tipo de pessoa que quer receber aqueles dividendos mensais, quer ter esse tipo de renda extra, porém não acompanha tanto assim o mercado. Porém, quando você investe em um FOF, você vai ter uma pessoa capacitada, vai ter ali uma pessoa que acompanha 100% do mercado, alocando melhor aquele recurso. Então, quando você investe no BCFF, você vai estar comprando uma cota de um fundo imobiliário. Porém, você vai estar investindo em 58 outros fundos, tá legal? Por ele ter um patrimônio muito grande, ele consegue ter diversos fundos na sua própria carteira de investimento, o que acaba trazendo uma segurança maior ainda para aqueles investidores que estão começando. E eu também falei que nos últimos 12 meses ele entregou um alto dividendo. E o porquê isso acontece? Como existe um gestor, uma pessoa capacitada, ele teve ali uma visão de mercado que os fundos de papéis iriam começar a pagar mais. Então o que ele fez? Ele pegou aqueles fundos que ele tinha, aquele dinheiro dos investidores, e
alocou em outros fundos. E a estratégia do fundo foi basicamente investir em fundos imobiliários de papel. Porque com a inflação subindo, com o IGPM subindo, com o CDI subindo, os fundos de papéis acabam entregando um resultado muito expressivo a curto prazo. Então isso também acabou influenciando na estratégia do BCFF. E tanto que quando a gente pega, olha aqui, que 55% da carteira do BCFF é investidos em FIIs imobiliários de papel. E por isso ele tem um retorno bastante expressivo. E uma outra coisa bacana aqui no seu relatório gerencial, a gente consegue ver que 88% da sua renda é basicamente de investimentos em outros fundos imobiliários, o que acaba fazendo jus à sua própria estratégia. E ele também não traz todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira, traz somente os 20 primeiro que ele tem a maior locação da sua carteira. Agora a pergunta que não quer se calar: BCFF vale a pena? E seria basicamente depende, tá legal? Porque quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu comprei o BCFF, foi um dos primeiros fundos que eu acabei comprando. E o porquê? Por conta dele ser um fundo de investimento, um fundo imobiliário, que ele vai ter um gestor, uma pessoa capacitada, escolhendo os ativos. Então o que acaba acontecendo? Eu não sabia direito nem o que eu estava fazendo. Então quando eu comprei aquele fundo, eu sabia que tinha uma pessoa capacitada, uma pessoa que estudou, acompanha 100% do mercado, tomando as decisões por mim. E o BCFF seria bastante bacana também para um segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que não tem tempo ou não gosta de acompanhar o mercado. E o porquê que eu falo isso? Vamos supor que você pegue empresário, tem alguma loja, ou então você não tem tempo simplesmente para conseguir acompanhar o mercado. Então quando você coloca o seu dinheiro nesse fundo, o gestor que vai estar se virando para estar escolhendo as melhores oportunidades no mercado. Você então, às vezes, compensa você ganhar um pouco menos, porém você trabalhar mais e conseguir investir mais naquele mês. Então isso também seria bastante interessante para esse segundo tipo de pessoa. Agora, as desvantagens do FOF seria basicamente de que mesmo quando uma pessoa especializada, ela pode não tomar as melhores decisões. E isso acaba refletindo que você não pode simplesmente fazer nada, tá ligado? Então ele vai estar com aquele dinheiro e pode investir em um fundo que você não goste. Então simplesmente você vai ter que aceitar isso. E um outro ponto do BCFF seria basicamente que você vai estar pagando duas taxas, tá ligado? Então seria duas taxas ali de gestão, duas taxas ali de administração, sendo que você pode simplesmente abrir o seu relatório gerencial, pegar, ver quais fundos o BCFF11 está investindo e investir na maioria desses fundos diretamente. Assim você não estaria pagando essas taxas. Então no mundo do investimento, basicamente tudo depende, tá legal? Não existe resposta certa ou errada. Tudo vai depender do seu perfil, de quanto você pode colocar no mês ali de investimento, do seu nível de risco. Então tudo depende. Por isso esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, assim com o intuito de ser informativo. Então é isso aí, se inscrevam no canal e deixem aquele joinha.